Pai do Senhor, meus queridos irmãos, estamos iniciando o programa Expressão do Saber na EBD. Nós estamos iniciando a nossa primeira lição que vai tratar desse programa sobre, nesse terceiro trimestre de 2017, sobre a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. A lição de número 1, nós vamos tratar do seguinte tema: inspiração divina e autoridade da Bíblia. O texto áureo na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17. E também na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. A leitura bíblica em classe se encontra no texto que eu acabei de referir, na segunda epístola de Pedro, de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. O texto áureo: porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Verdade prática, um texto extremamente relevante e importante concernente essa primeira lição, inspiração divina e autoridade da Bíblia, aqui nessa aula do programa Expressão do Saber na EBD. A verdade prática: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, que é a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. É importante que o professor da escola dominical ele tenha em mente bem claro o objetivo geral dessa lição: conscientizar a respeito da inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Então, esse é um ponto que é importante que o professor da escola bíblica dominical ele saiba aplicar bem esse objetivo geral. Os objetivos específicos: reconhecer a revelação e inspiração da Bíblia Sagrada, mostrar a inspiração divina na Bíblia Sagrada, explicar a inspiração plena e verbal da Bíblia Sagrada. E quarto objetivo específico: saber que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Então, meu caro professor, é importante você dar bastante ênfase a esses objetivos, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos da lição. Eu quero aqui iniciar algumas concepções essenciais sobre o comentador da lição desse trimestre, terceiro trimestre de 2017. É o comentarista, já veterano, o pastor Ezequias Soares. Ele é um apologeta, um apologista, autor de diversos livros, tem a sua formação em letra e é mestre também em ciência da religião, presidente da Comissão Apologética Cristã da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e também é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Então, esse pastor de grande envergadura tem contribuído com seus comentários, as publicações dos seus livros pela CPAD de forma bastante incisiva, claro, fazendo uma apologia à verdadeira doutrina cristã e a doutrina genuinamente pentecostal. É importante aqui, eu quero destacar e declarar que a Bíblia, como você está vendo aí no slide, na nossa aula, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Essa é a definição canônica mais simples, mas bastante elucidativa, bastante clara, concernente à Bíblia Sagrada. É importante destacar também, há quem diga que tudo que Deus tem para o homem e requer do homem, e tudo que o homem precisa saber para a sua saúde espiritual, da parte de Deus, quanto à sua redenção, conduta cristã e felicidade, se encontra nessa revelação inspirada de Deus. Ou seja, a Bíblia é a revelação inspirada, a revelação inscrita da parte de Deus para a humanidade. Então, precisamos ter isso bastante em mente e ter bastante isso claro. A Bíblia é a revelação escrita de Deus à humanidade. Então, isso é um ponto que eu quero deixar claro. O ponto central: cremos na inspiração divina, sim,
e autoridade da Bíblia Sagrada. Então, com certeza, conforme a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, homens foram movidos pelo Espírito Santo a escreverem as sagradas letras da palavra de Deus. Então, cremos, sem sombra de dúvida, na inspiração divina e autoridade da Bíblia. Professor da escola bíblica dominical, você tem que ter essa convicção. E a Bíblia atesta e te dá essa convicção. Então, a inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. Então, um enfoque dessa lição é sobre a importância e significado dessa inspiração divina das Sagradas Escrituras. O primeiro tópico da lição vai tratar sobre revelação e inspiração. Então, nós vamos aqui distinguir o que vem a ser revelação e inspiração. O que vem a ser revelação? Vamos começar com a terminologia revelação. O que vem a ser revelação? Então, há uma diferença bastante elucidativa entre revelação e inspiração. A revelação, podemos afirmar que é a ação de Deus pela qual Ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas e que o homem por si só não podia jamais saber. Aí nós destacamos dois exemplos aí no livro profético de Daniel, no capítulo 12, versículo 8, e também na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 até o capítulo 1, versículo 1, versículo 10 até o versículo 12, que eu gostaria de ler com você nesse momento agora de forma bastante rápida, né? Então, nessa primeira epístola, nesse capítulo 1, nós podemos vislumbrar a importância desse ensinamento concernente à questão, né, da revelação. Então, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Olha só. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça aos outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelaram prescrutar. Então foi revelado. Então, se não tivesse sido revelado ao apóstolo, aos discípulos, jamais eles poderiam ter esse tipo de conhecimento. Então, a revelação é a ação de Deus pela qual dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas. Da mesma forma, muitas coisas foram reveladas pelo profeta Daniel e aos demais profetas, aqueles que ele não sabia. Então, era necessário que Deus revelasse, mostrasse aquilo que os seus instrumentos não tinham conhecimento. Então, esse é um ponto interessante sobre a questão da revelação. Então, a inspiração, a revelação, como aqui nós já destacamos, é a ação de Deus que dá a conhecer as coisas aos escritores, que até então eles são desconhecidos para os mesmos. Ao contrário da inspiração, é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem divina sem mistura ou erro. Então, a diferença entre revelação e inspiração, podemos chegar a essa conclusão. Então, a inspiração nem sempre implica revelação. Toda a Escritura é inspirada, conforme está escrito na segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, por Deus, mas nem toda ela foi dada por revelação, como nós já vimos alguns exemplos aí. Então, a Bíblia não mente, isso é fato, mas ela pode registrar mentiras que outros proferiram. Nesse caso, não é a mentira do registro bíblico que foi inspirado, e sim o registro da mentira. Interessante isso aqui.
ela resiste que o insensato diz no seu coração, não há Deus. O salmista aí corrobora nesse sentido, capítulo 14, versículo 21. Então essa declaração, não há Deus, não foi inspirada, e sim seu registro pelo escritor. Então essa diferença é interessante, alguns tentam fazer uma confusão em cima disso aí, mas não existe confusão nisso aqui, está bastante claro. O que vem a ser inspiração divina, como já destacamos, é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem divina sem mistura e sem erro. Isso é inspiração. Os textos clássicos que corroboram sobre a inspiração da Bíblia aparecem nas páginas neotestamentárias e também veterotestamentárias. A saber, por exemplo, 2 Timóteo 3,16, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, Jó, capítulo 30, 32, versículo 8. Então, o processo pelo qual Deus transmite sua mensagem autorizada ao homem é apresentado de muitas maneiras. Mas o fato é uma influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores, capacitando, instrumentalizando. Então a Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus, pois a expressão assim diz o Senhor é como uma espécie de carimbo, né, que dá autenticidade divina. Ocorre mais de 2.600 vezes nas páginas bíblicas. Então a gente percebe a influência do Espírito Santo. Então, meu caro internauta, meu querido irmão, meu querido professor, aluno da Escola Dominical, no programa Expressão do Saber na EBD, precisa ter esse entendimento. O que vem a ser a inspiração divina, é a influência sobrenatural do Espírito Santo. Então o Espírito Santo moveu, instrumentalizou pessoas das mais diferentes camadas da sociedade do primeiro século da era cristã, recebendo como um sopro da parte de Deus a sua palavra inspirada. O que vem essa inspiração divina? O termo, 2 Timóteo 3,16, telpneustos, inspiração. Então a referência de 2 Timóteo 3,16, no entanto, é mais específica para a doutrina da inspiração. Telpneusto vem de teos, Deus, pneu, soprar, respirar. Então, significa soprada por dentro. Então, a Bíblia, a palavra de Deus foi soprada. Pneuma, também da raiz de pneuma, que é espírito. O que vem a ser inspiração divina? Importante na inspiração do texto sagrado, tem em mente 3 elementos que devem constar no estudo da inspiração. A casualidade divina. Deus é a causa dessa inspiração. Não é o homem a causa dessa inspiração. Por mais intelectualidade, por mais sábio que ele seja, a causa da inspiração do texto sagrado é uma casualidade divina. Então Deus é a causa dessa inspiração. O segundo elemento, a mediação profética. Deus usou pessoas, respeitou as personalidades de cada um, o caráter de cada um, respeitando seu estilo literário, Deus respeitou. Então, mediação profética, ele utilizou o instrumento para receber o seu sopro. E a autoridade escrita. A autoridade não está em quem escreveu, mas naquilo que foi escrito, porque foi inspirado por Deus, foi soprado por Deus, telpneustos. Então é importante frisar esses 3 elementos que devem constar no estudo da inspiração do texto sagrado. Revelação e inspiração. O que vem a ser inspiração divina? Prova da inspiração divina da Bíblia. Existem muitas provas. A prova da inspiração é a prova da inspiração divina da Bíblia. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina. Por exemplo, a Bíblia ela é superior, por exemplo, à tradução do mundo, ao livro de Mormon, aos Avestas, os Vedas do hinduísmo, o Triptaka, os 3/6 do budismo, os Analectos de Confúcio, a coletânea de livros de Allan Kardec. A Bíblia é superior devido à sua inspiração. Então, quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões, ou seja, soprado. É o que chamamos de expiração. Pois bem, Deus para falar a palavra através dos escritores da Bíblia,
e inspirou neles o seu Espírito. Portanto, a inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia. Na Bíblia aparece cerca de 2.600 vezes a expressão "assim diz o Senhor", atestando, mostrando a inspiração que não é da parte do homem, mas de Deus. É lógico, importante frisar, Deus respeitou o estilo literário, a personalidade, a forma de escrever de cada escritor que ele assim utilizara. O que vem a ser a inspiração divina da Bíblia? A natureza. Norman Geisler, no seu livro Introdução Bíblica, afirma que o primeiro grande elo da cadeia comunicativa de Deus para nós se chama inspiração. Então, o ponto é a inspiração. Mas eu quero destacar algumas controvérsias quanto à questão da inspiração do texto sagrado. Algumas delas não se coadunam com o ensino genuinamente bíblico. Mas eu fiz questão de colocar para que o caro irmão, meu querido irmão, professor da escola dominical, se algum aluno perguntar, você fazer menção dessas três possíveis teorias a respeito da inspiração, que vai no sentido contrário à inspiração divina, verbal e plenária das Sagradas Escrituras. Dentre elas eu quero destacar a ortodoxia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A revelação de Deus à humanidade, inspirada por Deus. Então, cerca de 18 séculos da história da igreja, prevaleceu a opinião ortodoxa da inspiração divina. Teólogos ortodoxos vêm corroborando nesse sentido aí. A natureza da inspiração do texto sagrado. O modernismo, a Bíblia contém a palavra de Deus. Primeiro você viu, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Então, existe essa teoria, que muitos advogam nesse sentido aí. Afirmam os modernistas que a Bíblia foi vítima da sua era. Afirma que ela teria incorporado muitas lendas, muitos mitos, de falsas crenças relacionadas à ciência. E a neo-ortodoxia, a Bíblia tornou-se a palavra de Deus. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Teorias, controvérsias, a Bíblia contém a palavra de Deus e tornou-se a palavra de Deus. Olha só, quando você diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, você quer dizer que algumas partes da Bíblia é inspirada em detrimento de outra. Piorou também essa daqui, a Bíblia tornou-se a palavra de Deus. E tem alguns reviravoltas nos acontecimentos mundiais, a influência do pai dinamarquês do existencialismo, Søren Kierkegaard, deram origem a uma nova forma de teologia, representada por Karl Barth, Emil Brunner, e vários outros teólogos, filósofos, pensadores, que seguem um pouco esse entendimento concernente à questão de algumas teorias da inspiração do texto sagrado. Teorias falsas da inspiração da Bíblia. Então, quanto à inspiração, são várias. Essa teoria da inspiração natural do homem. Essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de uma capacidade intelectual extraordinária, como Sócrates, Shakespeare, Camões, etc. Nega totalmente o sobrenatural, essa teoria. A refutação bíblica está aí bastante clara, segundo Samuel capítulo 23, Atos capítulo 1, versículo 16, Jeremias. Interessante que você possa ler, você vai ver a videoaula, e aí você vai verificar e atestar esses textos. Não tenho muito tempo aqui para a gente ler cada texto desse, mas você pode fazer isso na sua sala de aula. A teoria da inspiração divina comum. Essa teoria afirma que a inspiração dos escritos da Bíblia é a mesma que hoje nos vem quando oramos. Então, vem uma inspiração quando oramos, quando estamos cheios da graça de Deus, a inspiração. Contamos esse tipo de coisa. Bom, isso não tem base bíblica. A teoria da inspiração parcial. Outras, não, algumas partes da Bíblia são inspiradas em detrimento de outras. Isso não tem base bíblica. A teoria do ditado verbal ensina que a inspiração da Bíblia é só quando as palavras não deixam lugar à atividade do autor.
Deus respeitou a individualidade de cada escritor. A teoria da inspiração das ideias. Essa teoria ensina que Deus ensinou as ideias e não suas palavras. Estas ficariam a cargo dos escritores. Bom, é uma coisa um pouco contraditória, essas teorias, mas essas teorias elas são difundidas. Então, o teopneusto de Deus, segundo Timóteo 3,16, diz: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para redarguir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para boa obra, toda boa obra. A teoria correta sobre a inspiração da Bíblia. Então, esta é a teoria correta. A teoria correta da inspiração da Bíblia é chamada teoria da inspiração divina, plenária ou verbal, que ensina que todas as partes da Bíblia foram igualmente inspiradas. Todas as partes da Bíblia. Gênesis, Malaquias, de Mateus, Apocalipse, toda verbal e plenária. Mas os escritores foram influenciados de forma poderosa pelo Espírito de Deus. Esse é um ponto que nós não podemos abrir mão. Então, a inspiração plenária e verbal da Bíblia foi resultante da operação sobrenatural do Espírito Santo, que utilizou homens santos com características diferentes, personalidade, grau de erudição, estilo literário, ocupação, circunstâncias em que viviam, nível de sociedade, etc, etc. Então, Deus utilizou, instrumentalizou e soprou a sua palavra. Então, a inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia, essa é a teoria correta. Então, essa é a teoria correta que nós defendemos, proveitosa. Então, a única regra infalível de fé e prática que é a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática, e ela é proveitosa para ensinar. Então, e pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Interessante que quando Paulo recomenda ao jovem Timóteo, Timóteo foi extremamente instruído pela palavra de Deus, proveitosa para ensinar, a começar por Paulo e também pela sua mãe Eunice, instruindo o jovem pastor Timóteo, e a sua avó Lloyd. Então, essas pessoas foram bastante influenciadoras na formação moral e espiritual do jovem pastor Timóteo. Então, a Bíblia é proveitosa para instruir, para ensinar. São ensinamentos espirituais que não se encontram em lugar do mundo, em nenhuma biblioteca do mundo, a não ser nas Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia revela os mistérios do passado, como a criação, o futuro, a vinda de Cristo Jesus, os decretos eternos de Deus, o segredo do coração e as coisas profundas, nos arcanos divinos da parte de Deus. Então, meu querido irmão, caro professor, caro aluno, meu querido irmão, amigo, que assiste esse vídeo, que você realmente possa compreender que a Bíblia é a nossa regra infalível de fé e prática. É a única regra infalível de fé e prática. Ela é proveitosa para ensinar. Olha só o que diz o salmista no capítulo 119, versículo capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia, ela é uma luz, ela é um farol para nos alumiar, para nos instruir. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 8, diz: seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Segundo Timóteo 3,16 diz que não é apenas uma parte das Escrituras, mas todas as Escrituras, elas são inspiradas, ou seja, o teopneusto de Deus foi soprado na mente dos escritores, que foram movidos de forma sobrenatural, de forma miraculosa, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então é importante compreendermos isso. Então, a Bíblia, como a única regra infalível de fé e prática, ela é proveitosa para ensinar. Também ela é proveitosa para nos proporcionar conduta humana. A Bíblia corrige e é útil para orientar a vida, quando sendo proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
instruir em justiça. Uma das grandezas das Escrituras é sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Então a Bíblia, ela influencia todas as dimensões da vida humana, a dimensão matrimonial, a dimensão do trabalho, a dimensão moral, a dimensão... em todas as dimensões da vida humana, a Bíblia realmente ela é preponderante se deixarmos ela realmente fazer morada em nosso coração e em nossa mente. Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece, sabe o que é bom para as suas criaturas, através da sua palavra, através do seu manual, que é as Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática e serve para a conduta humana. Então, essas orientações estão contidas no manual dos manuais, ou seja, no manual do fabricante. Quem é o fabricante? Deus. Deus é o autor da Bíblia. Jesus é o tema central, o Espírito Santo é seu intérprete. As traduções da Bíblia, são muitas as traduções, né? Por exemplo, existe a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, existe os Talmudos, que são os comentários, nós temos a tradução também, a Vulgata, tradução do hebraico para o latim, e outras traduções importantes das Sagradas Escrituras. Então, em que idioma essa mensagem deve ser pregada? No hebraico, no aramaico, no grego. Na verdade, deve ser pregado essa mensagem em todos os povos, línguas e nações, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos citam diversas traduções gregas da Septuaginta, conhecida como também LXX, ou seja, a Bíblia é muito importante, a tradução, a Septuaginta, né? Então, isso mostra que a mesma geração do Antigo Testamento hebraico se manteve na Septuaginta. Então, meu querido irmão, meu caro telespectador, ou internauta, meu querido amigo, que essa lição que tratou sobre a inspiração divina e a autoridade da Bíblia é a nossa única e infalível verdade de fé e prática, as Sagradas Letras. Portanto, cremos que a Bíblia, sem sombra de dúvida, é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que seu texto foi preservado e sua inspiração divina é mantida a mais de 2.000 línguas, quase cerca de 3.000 línguas em que ela é traduzida, segundo dada a Sociedade Bíblica do Brasil. Que cada um possa receber a Bíblia sem restrição alguma, pois ela é a palavra de Deus, a revelação de Deus à humanidade, inspirada, verbal e plenária. Que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida e até o próximo encontro do programa Expressão do Saber na EBD. Que Deus abençoe.